Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, o nosso programa dedicado à saúde e ao bem-estar. Conversaremos hoje sobre diagnósticos excessivos em TDAH, o famoso transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e sobre a avaliação neuropsicológica. Recebemos aqui no nosso estúdio a psicóloga Amabile Monari, especialista em neuropsicologia, pós-graduada em estomatologia pela Unesp, aqui de Araraquara, e mestranda no programa de pós-graduação em mudança social e participação política pela USP de São Paulo. Amabile, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. A gente fica feliz e hoje a gente vai falar de um tema extremamente polêmico, né? Sim. Na realidade, a gente vai entrar na questão se existe, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não. Sim, esse é um assunto bem polêmico na nossa área. Muito polêmico, né? Mas eu queria começar porque a gente sabe que realmente existem pessoas com doenças reais, deficientes, né, com deficiências que comprometem o desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem, enfim. Porém, existem muitas pessoas normais, pessoas saudáveis, que apresentam modos diferentes de aprender, que apresentam modos diferentes em relação ao padrão estipulado. E essa história de padrão estipulado dá um pouco de... dá pra gente fazer uma análise crítica aqui na realidade, né? Por que existe esse processo de buscar a uniformização das pessoas? Sim, essa é uma pergunta muito importante e muito interessante, porque as pessoas que têm o comprometimento neurológico, que são as pessoas que têm alguma lesão, e tem aquelas que já nasceram com algum comprometimento, que é alguma síndrome, né? E as pessoas que não têm nenhuma lesão. Essas, nos dois campos de pessoas, cada pessoa ela vai aprender de uma forma, né? E aí basta o profissional ele saber como que ele vai ensinar essas pessoas, tanto criança como adultos. Porque tem adultos também que vão ter lesões ao longo da vida, né? Então ele vai ter que aprender uma nova forma também de aprender os signos da cultura. Nesse ponto, a gente percebe que na área da saúde busca-se muito esse padrão uniforme de como se a gente quisesse colocar todo mundo numa caixinha. Todo mundo aprende assim, todo mundo faz assim. É claro que dentro de uma cultura, a gente vai acabar imitando uns aos outros, né? E nessa imitação, a gente acaba perdendo de perspectiva de que cada indivíduo ele é singular. E por ser singular, ele vai aprender de uma forma diferente. E eu acho que é aí que está o ponto que faz a diferença. Como a gente vai ensinar essa pessoa e como essa pessoa ela aprende. Entendi. Porque na realidade a gente tem a vontade, a necessidade de padronizar. Muito. Né? E quem que inventou o padrão? Quem que decide? Padrão é assim, padrão é assado, enfim, como que é isso dentro da medicina? Da medicina, quanto também da psicologia, né? Porque sim, a psicologia vem depois, né? E essa é uma busca de tentar entender o ser humano, de tentar entender como que a gente vive, como que a gente sobrevive. Agora, se eu dissesse pra você, foi uma única pessoa que inventou um padrão, eu estaria mentindo pra você, porque a gente se relaciona um com os outros e a gente vai tentando entender o que está acontecendo entre a gente. Então, ao longo da história da humanidade, foi se buscando compreender quem somos. E nessa busca, tiveram buscas que foram muito boas,
que trouxeram avanços inúmeros para a ciência, mas tiveram buscas que tentam padronizar, colocar o ser humano dentro de uma caixa ou olhar para esse ser humano fragmentado, não como um todo, como por exemplo, nós somos seres vivos que temos a nossa questão biológica, mas também temos a nossa questão psicológica e temos a nossa questão cultural e social. Sim. Todas essas questões juntas, interligadas, elas influenciam em quem somos. É isso mesmo. Recortando para o transtorno de déficit de atenção, por que existe tanto diagnóstico excessivo em relação a essa patologia, a esse transtorno? Temos aí uma questão bem polêmica, né? Muito polêmica. Se a gente for pensar na escola, e aí a gente vai falar que a escola é um problema. Se a gente pensar na família, a gente vai falar que a família é um problema. Se a gente pensar no indivíduo, a gente vai culpabilizar o indivíduo. Então, para a gente pensar de uma forma crítica e não culpabilizar a escola, a família ou o indivíduo, a gente tem que entender qual é o desenvolvimento do psiquismo desse indivíduo, como que ele funciona. Se ele funciona, se ele é um indivíduo que ele tem toda a capacidade para aquele desenvolvimento, mas nós sabemos que nós seres humanos, nós precisamos de um dos outros para nos desenvolvermos. Sim. Se é assim, a gente precisa da escola, a gente precisa da família e a gente também sabe que tem uma parte nossa que é individual. O que caracteriza a Priscila como Priscila? Isso vai diferenciar na forma de aprendizagem. De lidar comigo, por exemplo. Cada um é diferente do outro, logo um aprende diferentemente do outro, é isso? Exatamente. E aí vai dos profissionais da educação, da saúde, saber como que esse indivíduo aprende. Como, por exemplo, quando eu estou com um paciente, é claro que esse paciente, essa criança, vamos pensar assim, que ela está inserida numa sociedade, ela está inserida numa cultura, ela está inserida num grupo social, numa classe social. Sim. E que isso é importante para o desenvolvimento dela. E para eu saber qual é o meio dela, o que ela tem disponível para o desenvolvimento dela. Mas também eu tenho que ver como que essa criança pensa. Não é muito importante, como no papel de neuropsicóloga, saber se essa criança acerta ou ela erra. Mas é saber como que ela pensa, como que ela chegou naquela resposta. Porque é o como que ela está pensando que vai interferir no desenvolvimento do psiquismo dela. E aí é aí... E como eu vou lidar com ela. E como que eu vou lidar com ela. É aí que eu vou determinar qual é o tipo de tratamento, como que eu vou falar com essa criança, se eu tenho que incentivar ou se eu tenho que dar limite. Quem é essa criança? Como que ela pensa, como que ela age, como que ela funciona. Isso é mais importante se ela acerta uma questão ou se ela erra. É claro que isso no papel de neuropsicólogo. O professor, ele vai ver se ela está acertando também ou se ela está errando. Obviamente. Porque isso também é importante. Mas no meu papel como neuropsicóloga, eu vou ver como ela faz isso. Mas talvez o professor precisa entender que ele tenha que ensinar de maneiras diferentes, porque as crianças são diferentes. Exatamente. E às vezes existe aquele padrão, aquela apostila, aquele, né? Eu não sei exatamente o que você acha das apostilas, das padronagens de escola hoje em dia, porque hoje é muito padronizado. É tudo muito padronizado, né? Principalmente a apostila, que a apostila eu acho que engessa muito o ensino, né? Não sei, opinião minha. Sim, e eu não sou ninguém, eu tô só... Mas eu compartilho da sua opinião. Engessa, sim. A escola precisa, sim, de um movimento de crítica, de
de falar um pouco mais sobre a didática, sobre a pedagogia, do que está acontecendo. E há muitos professores, há muitos educadores na área da educação que já estão fazendo muito isso, né? Então, eles saindo um pouco da apostila. Saindo um pouco, discutindo qual é o papel da escola, por que tem que ser a escola, qual é o papel do professor dentro da sala de aula, porque houve também um movimento na educação de que antigamente a educação era tradicionalista, né? Então o professor tinha lá uma autoridade muito forte e que isso também não era bom para o ensino. Nada então, é bom, né? Teve aí uma mudança e aí também tirou um pouco dessa autoridade do papel do professor. Quem é o professor aí, né? O que ele está fazendo dentro da escola? Qual é a função da escola? E tem movimentos, principalmente, por exemplo, aqui na Unesp de Araraquara, que já estão discutindo muito isso e já faz muito tempo, né? E a gente vem falando sobre isso no TDAH, dentro das escolas e a importância da educação, da pedagogia em si, que é exatamente isso que você falou, que é como o professor vai ensinar essa criança. Então ele precisa também saber quem é essa criança. Ele precisa ter um olhar mais apurado, mais estratégico para perceber as diferenças, né, dentro da sala de aula. Sobre o TDAH, por que existem esses excessivos diagnósticos? Então, por que os profissionais da saúde hoje acreditam tanto nesse transtorno? Porque há sintomas. Isso é fato. As crianças têm sintomas, sim, de TDAH. Quais são os sintomas básicos? Básicos. É uma criança que não consegue prestar atenção, ou se ela presta atenção, é uma atenção muito fragmentada e por pouco tempo. Que é uma criança também, se tem a hiperatividade, é uma criança muito agitada, que ela não consegue parar quieta, ficar quieta num lugar só. Então é aquela criança que está na carteira, ela vai andar. Se ela está assistindo uma TV, ela está fazendo alguma outra atividade junto. Ela assiste TV, brinca e mexe no celular. Tudo. Esses são os sintomas mais padrão, recorrentes. Né? Isso, recorrentes. Mas se a gente for ver, qual é a criança que para quieta sozinha? Qual é a criança que presta atenção em um conteúdo, por exemplo, na escola, que ela não sabe nem o que a professora está falando? Eu não prestaria atenção. Você prestaria atenção? Se você não tem essa motivação, a gente não nasce... Sim, claro. A gente não nasce com a atenção desenvolvida. Era esse ponto que eu queria chegar, o desenvolvimento cerebral. Ah, muito legal. Eu adorei esse assunto, pessoal. Eu acho ótimo, porque a gente que está em casa, às vezes o filho teve um diagnóstico, né, de TDAH, a mãe ficou preocupada. Hoje, qualquer criança que é hiperativa, qualquer criança que é um pouquinho diferente, né, dos padrões que a gente vê, e a gente acaba comparando, sim, sempre, um filho com outro filho ou com o filho do vizinho, e isso é muito ruim. Eu acho isso muito ruim, isso só prejudica o desenvolvimento das pessoas. Sim, isso prejudica. Não é? Prejudica bastante, mas a gente não dá pra culpabilizar também a mãe que quer comparar um filho com o outro. Isso não é saudável pro filho que é comparado. Mas a gente tem uma tendência de comparar com aquilo que é conhecido. Se eu tive um filho assim, por que o outro vai ser diferente se a minha ação com ele está sendo a mesma em termos, né? Porque se é uma outra pessoa, um outro momento vai ser diferente. Mas na nossa visão, se é a mesma, como é que isso acontece? Como lidar, né? Como lidar com isso? Na questão do desenvolvimento cerebral, a gente nasce com as potencialidades para o desenvolvimento. Então, diríamos assim, todo ser humano nasce com as funções psíquicas elementares, que são as básicas para poder ter o desenvolvimento. Como que vai ter esse desenvolvimento? Com a estimulação na relação com o outro. Vamos supor, se uma criança, ela nasceu e ela foi posta na selva. É um exemplo drástico, né? Bem completamente. drástico.
Essa criança, se ela tem contato com um cachorro, ela vai agir como um cachorro. Ela vai latir, ela vai, mesmo tendo a capacidade, por exemplo, de falar. Mas se ela não tem o estímulo de falar, como que ela vai aprender a falar, né? Vamos num exemplo mais cotidiano. Sim. Eu já recebi uma criança de 3 anos de idade que os pais tinham um diagnóstico alternativo de autismo ou TDAH. Parece muito distante, mas os sintomas no dia a dia às vezes pode confundir tanto os pais como os profissionais por terem alguns comportamentos parecidos. Poucos, mas alguns. Essa criança, ela ficava sozinha em casa, a mãe pouco falava, porque entendia que a criança que ela não precisava falar com a criança, porque a criança ia entender. Ela ia crescer e ela ia se desenvolver sozinha. Ela só precisava alimentar e cuidar só para ela não se machucar. Mas o desenvolvimento do ser humano, ele é diferente. Ele precisa da linguagem, ele precisa do contato físico, ele precisa da fala, do olhar, do toque, do incentivo para as coisas que nós somos bons ou não. Porque nós só somos quem somos quando os outros nos dizem. Se o outro está dizendo para mim que eu sou ruim, uma vez eu não vou acreditar, porque talvez eu não seja ruim. Você vai parar para pensar no mínimo, né? No mínimo. Mas se você fala isso todos os dias, constantemente, às vezes você não fala que ele é ruim, mas não elogia o que ele é bom. Então como que ele vai saber se ele é bom naquilo ou se ele é ruim? Então a gente precisa do outro para dizer. Entendi. Então o nosso desenvolvimento do cérebro, ele precisa também desses estímulos, porque é na relação com o outro que também vai acontecendo também o desenvolvimento cerebral. Então você poderia me perguntar, mas peraí, o biológico ele se desenvolve também com o social? Sim. Claro. São interligados. Eles estão interligados, o social e o biológico. Então, por isso que é importante, numa criança com TDAH, a gente perceber qual é o contexto que ela está vivenciando, como que ela entende esse contexto, como que ela vive, quais são as pessoas ao entorno. Pra gente entender realmente se ela tem esse diagnóstico ou não. Também. Amábile, agora chegou a hora da gente falar aqui do nosso cafezinho, que a gente toma todo o programa, que é uma delícia. É o meu cafezinho, na realidade, é lá da minha terrinha de Matão, o café Terra da Saudade. E eu tomo com muito gosto, porque eu fiz muita questão desse café aqui no programa, viu, pessoal? O café Terra da Saudade tem controle fortíssimo de qualidade, controle de origem. Ele é 100% rastreado, segue um blend padrão. O próprio Virgílio, que é proprietário, seleciona o café com os produtores de café. Por isso eu convido todos vocês a degustarem, experimentarem esse café, o café Terra da Saudade. Tem o expresso, o torrado, o moído, tem em grãos, tem o cappuccino e até máquinas de café para alugar ou vender. Liguem lá para o Virgílio, ele é super acessível. Conheça, você que ainda não tem o café da Terra da Saudade aí no seu estabelecimento ou você que é produtor de café. Conheça o café Terra da Saudade, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. O assunto está muito bom. Fique aí que a gente já está de volta. De volta ao Conexão Saúde. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a neuropsicóloga Amábile Monari. E o papo está muito bom, né? Todo mundo já percebeu que eu adorei. E eu queria perguntar agora, Amábile, como que funciona o cérebro de uma criança, né, com TDAH? Então, Priscila, a gente volta também naquilo. E o TDAH existe ou ele não existe? Isso, que é a grande questão. A grande questão. Quando a gente se faz uma avaliação neuropsicológica, o que a gente vai avaliar numa criança? A gente vai avaliar o funcionamento do cérebro dessa criança. E aí, quando chega uma criança com TDAH para mim, o que eu faço? Primeiro eu vejo com os pais
como que é o meio dela, como que ela é na escola e tudo mais, determino quais são os testes. E aí, para eu saber como funciona o cérebro dessa criança, o que acontece? Essa criança, a gente acha que ela tem um cérebro super estimulado, porque ela não para quieta. Mas, na verdade, é o contrário. Essa criança, ela tem baixa ativação no fundo, baixa ativação no fundo geral de ativação, que seria, né? Ficou redundante, mas é bem isso. O que seria baixa ativação no fundo geral de ativação? Ela tem baixa ativação no tônus cerebral. Ah, entendi. Que é o que faz a gente ficar acordado, né? Que é o que a gente fica atento. Só que essa criança, ela precisa se movimentar tanto, ativar motoramente, para ela conseguir ficar acordada. Para ela conseguir ficar atenta. É o que está acontecendo. A situação. Nesse ponto, essa criança, ao contrário do que a gente pensa, que ela é super ativada, ela é baixo ativada. Então, para a gente ajudar essa criança a se tornar ativada sozinha, porque não é uma questão também dela aprender sozinha. Isso se aprende. A atenção, a gente ensina. Então, como que a gente ensina a atenção para essa criança? Fazendo atividades para poder ativar o tônus cerebral. Nessa ativação, vai se criar sinapses para que ela possa fazer isso depois sozinha. Então, a gente não vai pensar... As sinapses? As sinapses só para entender rapidamente. São conexões cerebrais que acontecem no cérebro a partir de uma atividade, vamos dizer assim, repetitiva. Que aí a gente aprende algo. Entendi. Aquilo que, por exemplo, a gente... Nossa, agora eu aprendi e não preciso mais pensar sobre. Ótimo. Já se criou conexões. Ótimo. Né? Essa criança, ela precisa de estímulos de respiração, porque é uma criança também que ela não respira direito, ela não consegue respirar direito. E a respiração a gente também aprende. Olha lá. Então, se a gente pensar, peraí, tudo se aprende? Sim, tudo se aprende. A gente se torna humano. Se a gente se torna humano, a gente aprende a se tornar humano. Então, a gente aprende então, a gente aprende a atenção, a gente aprende a respirar e a gente aprende o autocontrole da conduta, que é aquela criança que é muito impulsiva, ela vai aprender como não ser impulsiva. E tem atividades específicas na neuropsicologia para isso ser feito. Então, quer dizer que, na realidade, as crianças podem ter os sintomas, mas não necessariamente o transtorno. Exatamente. Né? Porque o sintoma existe, mas existe de alguma forma por uma outra causa, é isso? Exatamente, Priscila, porque a causa ela pode ser emocional, a causa pode ser pela didática em que os profissionais estão utilizando com aquela criança, a causa pode ser o meio em que ela está vivendo, a causa também pode ser orgânica, mas inúmeras das vezes não é orgânico. Olha, isso que é importante. E você também passou uma informação pra gente que a parte frontal do cérebro é desenvolvida aos 7 anos. Exato. Então é muito ruim uma criança de 4, 5 anos já ter o diagnóstico, não é? De TDAH, sendo que a parte frontal ainda do cérebro não foi totalmente desenvolvida, que a parte responsável... Pelo controle da alta conduta. Pelo controle da alta conduta. Então, Exato. Como que ela pode ser algo que ela ainda não foi capaz fisicamente de ser, não é isso? Exatamente. Como que ela vai aprender a ter atenção se ela ainda não tem nem o cérebro maturado para que isso aconteça? E qual que é a consequência de uma criança que não tem o transtorno e ser tratada como se ela tivesse? Uma das consequências é... Porque isso é uma negligência, né, que a gente pode falar. Infelizmente, isso pode acontecer, pode estar acontecendo nesse exato momento. Acontece muito. Eu recebo muitos pacientes na clínica que foram diagnosticados com TDAH. Depois que eu faço a avaliação, tem sim o sintoma na dificuldade de atenção, mas não é TDAH, porque ainda não foi feito um trabalho durante um período longo de tempo com uma equipe multidisciplinar.
Então, como que essa criança vai ser diagnosticada se não tentaram todas as alternativas com ela, né? Isso é importante falar, porque o protocolo é esse. Precisa de 1 ano, basicamente, com uma equipe multidisciplinar para poder ter o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção. Não é? Exato. Não é simplesmente responder aquelas 16 questões que alguns Não. profissionais dão para os pais ou para a escola. Respondeu, deu o resultado, tem e não tem. Não é simples assim, né? Não é simples assim. Eu não trabalho com a patologização, eu trabalho com a despatologização. Se vem uma criança que tem um sintoma de uma dificuldade de atenção, por que é necessário dar um diagnóstico? Na maioria das vezes, na medicina, isso é necessário ter o diagnóstico para ter um medicamento. O que a gente volta lá na Ritalina, né? A Ritalina, ela deixa a criança dependente. Ela não tem milhares de estudos no Canadá, nos Estados Unidos, na França, aqui no Brasil também já está tendo, mostrando que a Ritalina, ela não ajuda a criança a ter um desempenho melhor. Ela ajuda a criança a ficar quieta. Isso sim ela ajuda. Mas ela ajuda os pais. Ela não ajuda as crianças, ela ajuda a escola, ela ajuda, né, a babá, quem lida com a criança, porque a criança até fica quieta, mas isso não garante que ela esteja prestando atenção e não garante a qualidade dessa de atenção. aprendizado. Exatamente. E há estudos mostrando que quando a criança começa a tomar Ritalina logo na infância, na adolescência e na vida adulta, ela pode se tornar um dependente químico. Olha a responsabilidade, a consequência do uso abusivo hoje da Ritalina, que hoje parece que tudo virou moda. Virou moda. É modismo a história da Ritalina. Então fala rapidamente como você trabalha lá na sua clínica, para a gente poder finalizar aqui. Então, eu faço a avaliação neuropsicológica, né, com crianças, adultos e idosos. Okay. No caso, por exemplo, vamos pensar em um TDAH. Eu faço o primeiro atendimento com os pais e a criança junto. Depois eu vejo quais são os testes que eu vou utilizar para essa avaliação. Vou até a escola, converso com os professores, com a diretora, coordenador, faço uma observação dentro da sala de aula dessa criança. Depois eu dou a devolutiva e faço a estimulação neuropsicológica, que é a forma de tratamento, que é pelos fatores neuropsicológicos e não pelas funções psicológicas, porque isso fragmenta também o ser humano. Porque o cérebro é todo interligado. Exatamente. A gente não pode passar as regras para as crianças ou para as pessoas, né? A gente tem que ensinar como que elas funcionam, não é isso? Exatamente. E cada um funciona de um jeito. Amábile, muitíssimo obrigada. Eu acredito, assim, que é importantíssima a nossa entrevista hoje, porque tem muitos pais, tem muitas mães, os pedagogos, o pessoal, né, donos de escola, que precisam entender a importância do diagnóstico e do não diagnóstico. O que você faz? E do você que desmistifica, fazer, né? E o mais importante que eu acho que no seu caso é o que fazer com aquela criança que aprende diferente. Talvez ela não está dentro do padrão, porém, ela aprende de uma maneira diferente, mas ela aprende, obviamente. Exato. Não é? Todo mundo, de alguma forma, aprende. Existe não existe, né? Não existe. Todo mundo aprende. Então a gente agradece aqui mais uma vez a Amábile. Muito obrigada pela sua presença. Quero você de volta aqui com novas pautas, porque a gente tem que, né, trazer muita informação aí para nossa população. E a gente finaliza aqui o nosso bloco com a nossa dica Droga Vem. E a dica de hoje é: você sabia que a Droga Vem também oferece serviços de farmácia de manipulação e que possui o mais seguro e completo serviço de manipulados da nossa região? Não sabia? Agora já sabe, hein? E tem mais, a Droga Vem oferece medicamento manipulado com as técnicas mais modernas do mercado, na dosagem e quantidade exatas que você precisa, sem desperdícios. E por falar em manipulação, este serviço da Droga Vem está com uma super novidade. Agora você pode fazer seu pedido de manipulado através do site www.drogavem.com.br. Nele você encomenda o medicamento que deve ser prescrito pelo seu médico sem sair de casa. Basta acessar o site e clicar na aba Manipulação.
preencher o formulário, digitalizar sua receita e enviar para a Droga Vem. É muito rápido e você pode fazer da onde você estiver, do computador, do tablet ou do celular. Medicamento manipulado com as melhores e mais modernas técnicas do mercado é sim na Droga Vem. Encomende já o seu medicamento pelo site ou em qualquer uma das lojas Droga Vem. Droga Vem faz bem, faz muito bem. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o bloco Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o nosso bloco saboroso. E falando em sabor, a gente vai falar do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, de açúcar ou de água. Ou seja, um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life! Que delícia! E agora a gente vai lá para o nosso Cozinha Saudável no Atacadão da Construção. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Mais um Cozinha Saudável no ar e nós estamos aqui novamente na cozinha do Atacadão da Construção. O Atacadão da Construção é uma loja de materiais para construção que a gente encontra tudo. Mas agora, antes de falar do Atacadão e dessa cozinha maravilhosa, a gente quer saber aqui com a nossa chefe Aline Carrascosa o que nós, claro que sempre junto, né? Iremos aprontar hoje de bom nessa cozinha. Bom, hoje vamos ter outono, né? Começou. Então vamos dar uma dica de um caldo. Olha que delícia, um caldinho para esse início de outono, depois comecinho de inverno. Vamos ter vários caldos, viu? É isso aí, eu gosto de caldo porque caldo, além de ser delicioso, ele é nutritivo. Muito. E não engorda. Isso aqui é importante. Depende do que comprou. Depende do caldo, mas o caldo do Cozinha Saudável não engorda, né, gente? O nosso não, o nosso vai ser saudável. Eu tô vendo saudável. até batata doce aqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, aqui nessa receita eu coloquei já água pra ferver. Esse caldo é muito rápido, tá? Legal. Então eu não vou refogar nada, eu só vou cozinhar. Okay. Então aqui eu coloquei a água suficiente para cozinhar a batata. Peguei uma cebola descascada, eu vou cortar ela. Aí só para vocês verem, ó, quando tiver essa parte da cebola, dá a descartada, tá? Porque às vezes você escolhe, ela tá durinha, mas o meio dela não tá legal. Então aí você retira toda essa parte. Legal. Aí você corta, pode cortar em 3 ou em 4. São em pedaços. Em pedaços inteiros. Coloco na água. Ele é muito fácil. Coloco a cebola. A gente gosta de receitinha fácil, né, gente? É. Aqui no Cozinha Saudável a gente sempre tem. Aí Depois eu da vou cebola, colocar a batata doce, escorrer a água. Então a batata doce. Aproveito e já dou uns cortes. Deixa eu colocar quantas aqui. batatas tem nesse? Aqui eu coloquei 2. Elas estão num tamanho razoavelmente médio. Então vou... 2 batatas doces médias. A gente Isso. corta também em pedaço, assim como a cebola. Isso, essa daqui já tá Estão cortada. cortadas. Vou cortar mais esse para cozinhar mais rápido. É isso aí, olha lá. Aí mais esse. São só esses dois
ingredientes? Não, vai mais. Vou colocar mais. Então aí ele vai cozinhar. Aí eu vou colocar o alho frito. Aqui eu vou colocar umas 2 colheres de sopa de alho. Umas 3 colherzinhas de sal rosa? de sal. Eu misturei os dois, tá? Tá. Aqui eu tô com os dois. Umas 3. Uma colher de sopa bem cheia de orégano. E a gente faz essa assim com orégano. esfregadinha. E vou colocar O milho. o milho da predileta. Uma nossa- latinha de milho que já foi escorrida, lavada. Vamos colocar. Olha só que delícia e que fácil, hein, Aline? É gostosa essa sopa, viu? Vocês vão gostar. Caldo delicioso. E Vamos agora dar a uma gente mexida, dá aquela mexidinha, espera, tampa ele, e espera para cozinhar em torno do que uns 15, 20 minutos, porque o corte da batata não tá tão grande, então ela vai rapidinho, tá? Aí depois eu A mostro gente o espera restante. 15 minutos, então tá bom. Agora a gente vai ver como que ficou o nosso caldo. Então tá, Tá olha, cozinhando faz quanto tempo? foi em torno de 15 minutos. De 15 a 20 É. minutinhos. Vamos ver Isso. como é que ficou. Vou até desligar. Gente, tá um cheirinho tão delicioso Tá. aqui na loja. Todo muito mundo bom. que entra tá comentando do cheirinho. Que cheirinho bom que tá aqui. Tá muito bom, né? Olha aqui a consistência. Olha. Agora Olha nós lá, vamos que bonito. pegar. Deixa eu pegar os pedaços maiores. Ah, E agora a vamos gente vai bater. bater. Pra Exato. realmente virar um caldinho bem cremoso. Isso. Aí a consistência você que dá, tá? Sim. Então se você quiser um caldo mais grosso, um pouquinho mais ralo, não tem problema. Ah, não tomei tudo, não vou tomar tudo, congela em potinhos e guarda no refrigerador. Aqui. Vou bater um pouco. Aí eu coloco o restante, tá? Senão vai ficar muito cheio. É isso aí, o nosso caldo está pronto. Quase. Quase pronto. O Tem que mais será um que a gente tem que detalhe. fazer agora? Eu vou Tem um voltar ele detalhe, agora. tem uma finalização. Uma finalização. Olha, pessoal, a consistência dele, Gente, que delícia. ele não ficou nem grossão e nem fino. Que Você põe ali delícia. pra mim? Dá pra fazer pra criançada, Dá. pra neném. Esquenta mais um Aqui. pouco agora? Eu vou dar só uma levemente esquentada, mas já tá indo esquentando. Deixa eu diminuir. Qual que é a finalização que eu fiquei curiosa dessa finalização? Peraí, deixa eu só aumentar aqui o fogo. Porque também eu não posso deixar ele muito tempo no fogo. Ele já tá bem quente, né? dá pra ver pela fumaça. Agora nós vamos finalizar com uma caixinha de creme de leite. Que delícia. E mistura todo o creme de leite. Todo creme de leite. Uma caixinha, tá? Pode colocar. Ai, que delícia, pessoal. Vamos relembrar tudo que a gente colocou nesse caldo? Vamos. A batata doce. A batata, duas batatas. Duas batatas, a cebola. A cebola. Quantas cebolas? Uma só, tamanho Uma única médio. cebola. Tamanho médio. Colocamos alho, colocamos Alho, sal, milho predileta já cozido, orégano orégano e põe na água para cozinhar, Põe na sem água. refogar. e só cozinha.
E depois bate no liquidificador. E finaliza com o creme de leite. Finaliza com creme de leite. Tem a história que a gente não pode deixar o creme de leite Então, ferver, né? esse daqui eu tô usando da caixinha, então não tem problema, ó, ele não talhou, tá? Então, Quando é da caixinha, pode ferver? pouco, Não. depende da marca, pouco, porque depende. tem marca que você vê começa a ficar umas bolinhas brancas, tá? Ah, tá. Mas não no caso dessa marca. Essa marca não, eu já peguei por conta disso, ó, já desliguei. E Ela depois tá é só pronta. servir lindamente. Pode ser de entradinha para algum convidado. Não Que precisa ser. delícia. Olha só. E tá prontinho. Que delícia que ficou, hein, gente? Eu só não experimento agora porque tá bem quentinho, mas depois a gente faz uma festa aqui na cozinha e a gente experimenta todas as receitas que a chefe Aline Carrascosa ainda vai gravar hoje. E a gente finaliza aqui com um recadinho do Atacadão da Construção. Como eu já falei para vocês, que é a maior loja de materiais para construção aqui da nossa região. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Desde o básico, areia, cimento, ferro, madeira, até o acabamento com pisos, porcelanatos, gabinetes de banheiro, gabinete de cozinha, torneira, cuba, vasos sanitários, banheiros pendentes, enfim. Você que está construindo ou reformando, venha até o Atacadão da Construção e aproveite para conhecer todo o espaço premium aqui da loja, com acabamentos exclusivos para você que quer dar um toque especial em toda a sua casa. Toda a linha de acabamentos finos e também metais Hansgrohe. Olha que legal! Aqui no Atacadão da Construção você também pode contar com serviços especializados. Quais serviços são estes? Vamos lá! Os cortes especiais de porcelanato, para você que não conhece, é igual esse corte aqui que a gente tem na pia, né, Aline? Essa pia é toda feita de porcelanato. Então são porcelanatos cortados e transformados em mesas, bancadas, pias, né? Então procure o site do Atacadão da Construção, www.atacadãodaconstrução.com.br e conheça todos os materiais, todos os serviços aqui da loja, tá bom? A gente agradece o Atacadão da Construção, a gente fica por aqui e a gente volta aí pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Que caldo delicioso que a nossa chefe Aline Carrascosa fez pra gente para esse outono, chegando o inverno. Que delícia, né? A gente agradece a chefe Aline Carrascosa, a gente agradece o Atacadão da Construção e a gente finaliza pensando livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E eu gostaria de agradecer, né? Quem me produz, a Inês Janine, que sempre me produz com todos os looks dos meus 2 programas, do Mexa-se e do Conexão, sempre com roupas maravilhosas. E também a Contém um Grama, que agora eu estou me maquiando lá no Shopping Jaraguá, lá na ilha da Contém um Grama. As meninas estão me maquiando, eu estou adorando. Maitê, um beijão, muito obrigada. E para você que quer saber de maquiagem legal, bacana, vá até a Contém um Grama lá do Shopping Jaraguá, tá bom? A gente se vê toda quarta-feira às 2 da tarde e toda quarta-feira às 10h30 da noite, que tem a reapresentação. Até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, apoio cultural. Predileta, feito com amor.
Droga Vem, faz bem. Suco Life, laranja da fazenda. Café Terra da Saudade, o sabor de suas origens. Certificado de contribuição Hipersaúde Ribeirão e região.